Hoje, no Bíblia Comentada, falaremos sobre a estrutura das Escrituras Sagradas. Esse livro divinamente inspirado que atravessa milênios, revelando a vontade de Deus e transformando vidas. Desde os pergaminhos antigos até as páginas impressas que temos hoje, a Bíblia é mais do que um simples compêndio de textos religiosos. É uma narrativa contínua do plano de redenção, organizada em 2 grandes testamentos. Exploraremos sua composição, sua canonicidade e as particularidades que fazem dela a palavra viva de Deus, guiando-nos através da história sagrada que aponta para Cristo, o centro de toda a revelação. A Bíblia, esse livro extraordinário, é muito mais do que uma simples coletânea de textos religiosos. Ela se apresenta como uma revelação divina organizada de maneira cuidadosa e intencional, composta por diversas partes que se entrelaçam, formando uma narrativa coesa que atravessa milênios. Sua estrutura não é fruto do acaso, mas reflete o propósito de Deus em comunicar sua vontade à humanidade. Desde os tempos antigos, o povo de Deus preservou esses escritos com zelo, reconhecendo neles a voz do Altíssimo. O próprio termo Bíblia tem raízes no grego, vindo de biblion, que significa livro ou rolo. No plural, Bíblia significava livros, refletindo a diversidade de textos sagrados reunidos em um só volume. Essa designação surgiu por volta do século II depois de Cristo entre os cristãos, mas o conceito de um conjunto de escritos divinamente inspirados remonta aos tempos antigos, quando os rolos da lei e dos profetas eram lidos e guardados com reverência. Em Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19, há uma solene advertência contra qualquer alteração nesse corpo de escritos. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Isso revela como a integridade da revelação foi um ponto central desde o princípio. Ao longo dos séculos, Deus usou diferentes escritores para registrar sua palavra. Esses escritos, segundo Romanos capítulo 1, versículo 2, foram por ele de antemão prometidos por intermédio de seus profetas nas Escrituras Sagradas. Ou seja, a Bíblia não é uma invenção humana, mas uma revelação progressiva, registrada e preservada para a instrução de todos os que creem. Desde o Pentateuco, a lei de Moisés, até as cartas dos apóstolos, há uma continuidade na forma como Deus revela seus planos e sua vontade para a humanidade. O próprio Cristo reconheceu essa estrutura ao afirmar, em Lucas capítulo 24, versículos 44 ao 49. São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, que importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui, Jesus confirma que os escritos do Antigo Testamento já eram reconhecidos e aceitos como escritura sagrada. A formação do cânon bíblico, ou seja, a lista definitiva dos livros inspirados por Deus, foi um processo longo e cuidadoso. No Antigo Testamento, os judeus tinham um critério rígido para reconhecer quais escritos eram divinamente inspirados. Em Juízes capítulo 3, versículo 4, vê-se como a palavra do Senhor era essencial para testar a fidelidade do povo. Eram estas nações para pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor que tinha ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Os livros que compõem o Antigo Testamento foram preservados com rigor, sendo lidos e estudados nas sinagogas. Já o Novo Testamento começou a ser reconhecido pelos cristãos desde os primeiros séculos, pois os escritos apostólicos foram recebidos como palavra de Deus, conforme Paulo destaca em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 13. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ou seja, a autenticidade da mensagem vinha não apenas da autoridade apostólica, mas da ação direta do Espírito Santo na transmissão da verdade. Os 66 livros da Bíblia estão divididos em 2 grandes testamentos, o Antigo e o Novo.
Essa divisão reflete não apenas a cronologia dos eventos, mas a forma como Deus revelou sua vontade em etapas distintas. O Antigo Testamento contém os livros que foram escritos antes da vinda de Cristo, narrando desde a criação do mundo até a história do povo de Israel e as profecias sobre o Messias. Já o Novo Testamento começa com os Evangelhos, que apresentam a vida, morte e ressurreição de Jesus, e segue com as epístolas apostólicas e o livro de Apocalipse, revelando o cumprimento das promessas divinas e o desfecho da história. Essa estrutura se alicerça na própria revelação, como ensina Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, Cristo Jesus, a pedra angular. Ou seja, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento apontam para Cristo como o centro da mensagem divina. Desde os tempos antigos, muitos tentaram distorcer ou acrescentar a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 24, versículo 5, Jesus advertiu: porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso mostra que sempre houve tentativas de corromper a mensagem sagrada, seja pela adição de ensinamentos humanos, seja pela omissão da verdade revelada. No entanto, Deus preservou sua palavra ao longo dos séculos, garantindo que o cânon bíblico permanecesse intacto e fiel à revelação original. O Antigo Testamento, também chamado de Escrituras Hebraicas, é a primeira grande seção da Bíblia e contém 39 livros. Esses escritos foram produzidos ao longo de mais de 1000 anos, abrangendo desde o período da criação até cerca de 400 anos antes da vinda de Cristo. Dividido tradicionalmente em 3 partes principais: a lei, os profetas e os escritos, esse conjunto de livros registra a relação de Deus com Israel e suas promessas para a humanidade. Em Lucas, capítulo 24, versículos 44 ao 49, Jesus faz referência direta a essa divisão quando afirma que tudo o que se referia a ele estava registrado na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa classificação era usada pelos judeus e refletia o modo como as escrituras eram organizadas nas sinagogas e no templo. Os livros do Antigo Testamento podem ser agrupados de acordo com seu conteúdo e propósito. A primeira seção é a Lei, ou Torá, composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros foram escritos por Moisés e contêm tanto a narrativa da criação do mundo quanto a formação do povo de Israel, incluindo a aliança estabelecida por Deus no Monte Sinai. A segunda seção é formada pelos profetas, que se subdividem em profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis, e profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os chamados 12 profetas menores, que incluem livros como Oséias, Joel, Amós e Miqueias. Esses escritos registram a história de Israel e as mensagens divinas enviadas por meio dos profetas, advertindo o povo contra a infidelidade e apontando para o futuro Messias. A terceira seção é a dos escritos, ou Ketuvim, que reúne livros poéticos, sapienciais e históricos, como Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Ester, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Essa divisão tripartida é reconhecida pelos judeus até hoje e era a base da Bíblia usada por Jesus e seus discípulos. A canonicidade do Antigo Testamento, ou seja, o reconhecimento oficial desses livros como escritura sagrada, foi um processo conduzido pelo próprio povo de Israel sob a orientação divina. Desde os tempos antigos, certos escritos eram considerados inspirados e tinham autoridade sobre a comunidade. O próprio Deus ordenou que suas palavras fossem registradas, como se vê em Êxodo capítulo 24, versículo 4. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. O cuidado com esses escritos era tão grande que no período dos reis de Israel, a leitura pública da lei era uma prática essencial para a renovação da aliança. Como registrado em 2 Reis capítulo 23, quando o rei Josias redescobre o livro da lei e leva o povo ao arrependimento. Durante o exílio babilônico, os escritos sagrados continuaram a ser preservados e estudados pelos judeus dispersos. E após o retorno a Jerusalém, Esdras e Neemias reforçaram a centralidade das escrituras na vida do povo. Em Neemias capítulo 8, versículo 8, é dito que os levitas leram no livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o para que o povo entendesse o que estava sendo lido. Isso demonstra que a palavra de Deus não era apenas um conjunto de textos, mas a base da fé e da identidade do povo de Israel. Os livros do Antigo Testamento foram reconhecidos como inspirados por Deus muito antes da era cristã.
Os judeus já possuíam um cânon definido e a Septuaginta, tradução grega das Escrituras, feita entre os séculos 3 e 2 a.C., preservou esse conjunto de livros sem acréscimos. Durante o ministério de Jesus, nunca houve debate sobre quais livros eram ou não inspirados, pois ele e os apóstolos usavam a mesma escritura aceita pelos judeus. Em Mateus capítulo 23, versículo 35, Jesus menciona desde o sangue de Abel até o de Zacarias, referindo-se aos mártires do Antigo Testamento conforme a ordem dos livros hebraicos, que começavam em Gênesis e terminavam em Crônicas. Esse reconhecimento do cânon foi confirmado também por escritores cristãos dos primeiros séculos, como Flávio Joséfo, que no primeiro século depois de Cristo afirmou que os judeus tinham apenas 22 livros sagrados, correspondendo aos mesmos 39 livros do Antigo Testamento cristão, apenas organizados de maneira diferente. A particularidade do Antigo Testamento não se restringe apenas ao seu conteúdo ou organização, mas também à forma como Deus se revela ao longo dos séculos. Diferente de livros religiosos escritos apenas por homens, as escrituras hebraicas carregam um caráter profético e histórico único. Enquanto outros povos antigos produziam mitos sobre suas origens, o relato bíblico se distingue por apresentar uma cronologia real, marcada por eventos verificáveis. A história da criação, o chamado de Abraão, o êxodo do Egito, o estabelecimento da monarquia em Israel e o exílio babilônico são episódios que se conectam diretamente com a história da humanidade, tendo confirmação em registros arqueológicos e documentos extrabíblicos. Além disso, o Antigo Testamento se destaca por conter a promessa messiânica, apontando para a vinda de Jesus Cristo. Desde Gênesis, quando Deus promete que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, até os escritos proféticos que falam de um rei justo e eterno, há um fio condutor que liga todas as narrativas. As profecias sobre o Messias em Isaías, Jeremias, Miqueias e Zacarias mostram que a expectativa pelo Salvador era uma esperança viva entre o povo de Deus. Essa unidade profética demonstra que o Antigo Testamento não é um conjunto desconexo de escritos, mas uma revelação progressiva que prepara o caminho para Cristo. Por isso, quando Jesus ensinava, ele recorria constantemente às Escrituras, como em Lucas capítulo 24, versículo 27. E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ou seja, a mensagem do Antigo Testamento é essencial para entender o plano divino de redenção. A importância desses escritos também se reflete na forma como foram transmitidos ao longo dos séculos. Os escribas judeus tinham um rigor extremo ao copiar os textos sagrados, garantindo que cada letra fosse preservada com exatidão. O método de transcrição envolvia contagens precisas de palavras e caracteres, além de revisões detalhadas para evitar erros. Esse zelo explica por que, quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos no século XX, os textos bíblicos encontrados datados de antes de Cristo eram praticamente idênticos às versões tradicionais que haviam sido preservadas por séculos. Isso confirma que a mensagem original foi mantida sem corrupção, sendo fiel ao que foi inspirado por Deus. Outro aspecto notável do Antigo Testamento é sua profundidade literária e teológica. Diferente de livros meramente históricos, os textos sagrados possuem uma riqueza de gêneros literários, como poesia, sabedoria, profecia e narrativas épicas, que comunicam verdades espirituais de maneira viva e impactante. Os Salmos, por exemplo, expressam as emoções humanas diante de Deus, desde a adoração até o lamento profundo. Os provérbios trazem ensinamentos práticos para a vida cotidiana, enquanto os profetas revelam os juízos e promessas divinas para as nações. Essa diversidade não diminui a unidade da mensagem, mas a enriquece, tornando a Bíblia um livro vivo, capaz de falar a todas as gerações. O Antigo Testamento também estabelece princípios fundamentais que continuam relevantes até hoje. A aliança de Deus com Israel, os 10 mandamentos, os ensinamentos sobre justiça e misericórdia e as promessas para o futuro não são apenas registros do passado, mas verdades eternas que moldam a compreensão cristã sobre Deus e sua vontade. Os relatos da fidelidade de Deus em meio à rebeldia do povo mostram sua paciência e graça, enquanto as advertências contra a idolatria e o pecado permanecem atuais, lembrando que a obediência à palavra é essencial para uma vida plena.
Dessa forma, o Antigo Testamento não é apenas uma introdução para o Novo, mas uma base sólida que sustenta toda a revelação de Deus. Ele aponta para Cristo, revela a natureza de Deus, ensina sobre o pecado e a redenção e estabelece os fundamentos da fé. A relação entre o Antigo e o Novo Testamento não é de oposição, mas de complemento, mostrando que desde os primórdios Deus já tinha um plano perfeito para a salvação da humanidade. O Novo Testamento se apresenta como o desdobramento e cumprimento das promessas e profecias contidas no Antigo Testamento, revelando de forma plena o plano de Deus para a salvação da humanidade através de Jesus Cristo. Ele contém 27 livros, escritos por apóstolos e discípulos próximos de Cristo, guiados pelo Espírito Santo, para registrar sua vida, ensinar sua doutrina e estabelecer a base para a igreja. Esses livros foram produzidos em um período relativamente curto, entre o primeiro século depois de Cristo, sendo amplamente aceitos e utilizados pelas primeiras comunidades cristãs. Os livros do Novo Testamento podem ser agrupados em 4 categorias principais. A primeira é a dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que registram a vida, morte e ressurreição de Jesus, cada um com sua ênfase particular. Mateus, por exemplo, escreve para os judeus, mostrando Jesus como o Messias prometido. Marcos, com um estilo mais conciso e dinâmico, destaca os milagres e o poder de Cristo. Lucas, um historiador cuidadoso, narra os eventos com detalhes e investiga os testemunhos. João, por sua vez, foca na divindade de Jesus, revelando a profundidade espiritual de sua missão. Esses 4 evangelhos formam a base da fé cristã, pois apresentam a plenitude da revelação de Deus encarnado. A segunda seção é o livro de Atos dos Apóstolos, que narra o nascimento e a expansão da igreja, o envio do Espírito Santo no Pentecostes e as missões dos primeiros cristãos. Atos funciona como uma ponte entre os evangelhos e as epístolas, mostrando a transição do ministério terreno de Jesus para a obra do Espírito Santo através da igreja. A terceira seção é formada pelas epístolas, que são cartas escritas pelos apóstolos para instruir as igrejas e os crentes. Elas são divididas entre as 13 cartas paulinas, como Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios e Filipenses, e as epístolas gerais, escritas por outros apóstolos, como Tiago, Pedro e João. Essas cartas abordam doutrinas fundamentais da fé cristã, questões morais, a relação entre judeus e gentios na igreja e a esperança na segunda vinda de Cristo. Elas foram cruciais para a edificação das primeiras comunidades cristãs e continuam a ser a base da teologia cristã até hoje. A quarta e última seção é o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, que contém uma série de visões proféticas sobre os últimos tempos, o juízo de Deus sobre o mundo, a vitória final de Cristo e a restauração plena de todas as coisas. Sua linguagem simbólica e seu caráter escatológico fazem dele um dos livros mais estudados e debatidos da Bíblia, sendo uma chave para compreender o desfecho da história da redenção. A canonicidade do Novo Testamento foi estabelecida a partir do reconhecimento dos escritos apostólicos como inspirados por Deus e autoritativos para a Igreja. Diferente do Antigo Testamento, que teve um longo processo de formação, os livros do Novo Testamento foram aceitos rapidamente entre os cristãos, pois eram diretamente associados à autoridade dos apóstolos, conforme Efésios capítulo 2, versículo 20, onde Paulo afirma que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Desde os tempos das primeiras comunidades cristãs, os escritos dos apóstolos eram lidos nas igrejas como Escritura, sendo tratados com a mesma reverência que os textos do Antigo Testamento. No entanto, algumas cartas enfrentaram questionamentos em certas regiões, principalmente Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 e 3 João e Apocalipse. Esses questionamentos surgiram não por rejeição ao conteúdo doutrinário, mas por incertezas sobre a autoria e a circulação limitada de alguns desses escritos. Ainda assim, já no final do 2º século depois de Cristo, grande parte do Novo Testamento era amplamente aceita e utilizada pelas igrejas. No início do 4º século depois de Cristo, a lista dos 27 livros foi formalmente reconhecida, não como uma imposição de um concílio, mas como um reflexo do que já era aceito universalmente pela Igreja. A autenticidade dos livros do Novo Testamento também se confirma pela forma como foram preservados e transmitidos.
Diferente de obras filosóficas ou históricas da antiguidade, que muitas vezes possuem poucas cópias manuscritas e com séculos de intervalo entre o original e as cópias disponíveis, os manuscritos do Novo Testamento são abundantes, com milhares de fragmentos e cópias completas que datam de poucos séculos após os eventos descritos. Essa preservação cuidadosa garante que a mensagem original tenha chegado até nós sem alterações significativas. As particularidades do Novo Testamento o tornam uma revelação distinta dentro das Escrituras Sagradas. Primeiro, ele apresenta o cumprimento das promessas e profecias do Antigo Testamento, mostrando como Cristo é o centro de toda a história da redenção. Isso fica evidente quando Jesus, após sua ressurreição, explica aos discípulos em Lucas capítulo 24, versículos 44 ao 49, que tudo o que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, se cumpria nele. O Novo Testamento não anula o Antigo, mas o completa, revelando a plenitude da graça de Deus. Outro aspecto particular é a ênfase na nova aliança, que substitui a antiga aliança baseada na lei de Moisés. No Antigo Testamento, o relacionamento de Deus com seu povo estava fundamentado em mandamentos, sacrifícios e rituais, que serviam como sombra da realidade futura. O Novo Testamento revela que a salvação não vem da obediência à lei, mas da fé em Cristo, conforme Paulo ensina em suas epístolas. Isso marca uma transição na história da redenção, onde a justificação não é mais pela observância da lei, mas pelo sacrifício de Cristo na cruz. A universalidade do Evangelho também é uma característica notável do Novo Testamento. Enquanto o Antigo Testamento se concentra principalmente na história de Israel, o Novo Testamento expande a mensagem da salvação para todas as nações. O próprio Cristo ordenou aos discípulos que levassem o Evangelho até os confins da terra, e o livro de Atos mostra como essa missão começou a ser cumprida. As epístolas de Paulo abordam a inclusão dos gentios na igreja, enfatizando que em Cristo não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. Conforme Gálatas capítulo 3, versículo 28. Essa abrangência faz do Novo Testamento um livro que fala a todas as culturas e tempos, sendo relevante para qualquer pessoa, independentemente de sua origem. A forma literária do Novo Testamento também o distingue. Enquanto o Antigo Testamento contém uma variedade de gêneros, desde leis e genealogias até poesia e profecias, o Novo Testamento é mais direto em sua mensagem, sendo composto principalmente de biografias, cartas e um livro profético. Os evangelhos possuem um caráter narrativo e histórico, mas também contêm discursos profundos de Jesus, como o Sermão da Montanha. As epístolas têm um tom pastoral e doutrinário, sendo dirigidas tanto a igrejas quanto a indivíduos. Já o Apocalipse, com sua linguagem simbólica e apocalíptica, revela aspectos da realidade espiritual e do fim dos tempos de maneira única dentro da Bíblia. A ação do Espírito Santo é outra particularidade marcante do Novo Testamento. Nos Evangelhos, Jesus promete que enviaria o Espírito para guiar seus discípulos, e isso se cumpre no Pentecostes, conforme Atos capítulo 2. O Espírito Santo capacita os crentes, dá dons espirituais à igreja e continua a operar na vida dos cristãos. Isso marca uma diferença significativa em relação ao Antigo Testamento, onde o Espírito era concedido apenas a indivíduos específicos para tarefas determinadas. No Novo Testamento, o Espírito habita permanentemente em cada crente, conforme ensinado por Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Além disso, o Novo Testamento traz uma visão clara sobre o retorno de Cristo e o destino final da humanidade. Enquanto o Antigo Testamento contém alusões ao juízo final e à restauração do povo de Deus, o Novo Testamento detalha esses eventos, mostrando que Jesus voltará para julgar o mundo e estabelecer seu reino eterno. Isso reforça a esperança cristã na consumação do plano divino, onde a redenção será completa e a comunhão entre Deus e a humanidade será restaurada. Ao percorrer as páginas das Escrituras, desde os primeiros relatos da criação até a gloriosa consumação de todas as coisas, torna-se evidente que a Bíblia não é apenas um conjunto de escritos antigos, mas uma revelação viva e pulsante da vontade de Deus para a humanidade.
Cada livro, cada capítulo e cada palavra estão entrelaçados em um grande plano divino, como um mosaico perfeito que reflete a majestade do Criador e seu amor inabalável por suas criaturas. O Antigo Testamento ressoa como uma sinfonia de promessas, preparando o caminho para a vinda do Redentor, enquanto o Novo Testamento resplandece na luz do cumprimento, revelando que Jesus Cristo é a plenitude da graça e da verdade. Juntos, esses dois testamentos formam um único e contínuo testemunho da fidelidade de Deus, que desde os tempos primordiais até a eternidade futura, governa sobre todas as coisas com soberania e justiça. A grandeza das Escrituras não reside apenas em sua antiguidade ou profundidade teológica, mas na forma como ela transcende o tempo e o espaço, falando diretamente ao coração humano em qualquer época e cultura. A Bíblia não é um livro morto, confinado às prateleiras da história, mas um oráculo divino que continua a transformar vidas, a abrir os olhos dos cegos espirituais e a reacender a chama da esperança nos que se encontram sem direção. Ao longo dos séculos, reis e camponeses, sábios e letrados, ricos e pobres, têm encontrado nela a voz de Deus, que sussurra através das gerações. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Seu impacto na civilização é inegável. Nenhum outro livro influenciou tanto a história, a cultura, a ética e o pensamento humano como a Bíblia. Das grandes obras de arte e literatura às leis e constituições que moldaram nações, sua presença é inconfundível. No entanto, sua essência não está na simples transmissão de conhecimento ou na formação de uma moral elevada, mas na revelação de um Deus que se relaciona, que fala, que age e que redime. Ela é a carta de amor do Criador para sua criação, a lâmpada que ilumina o caminho da humanidade caída, a espada que fere e cura, o pão que alimenta a alma sedenta. Mais do que um livro, a Bíblia é um chamado ao arrependimento, à transformação, à adoração, à vida eterna. Ela não é apenas para ser lida, mas para ser vivida, não apenas para ser estudada, mas para ser obedecida, pois aqueles que a recebem e guardam suas palavras encontram nela não apenas uma história, mas uma promessa. A promessa de um reino onde não haverá mais lágrimas, onde o pecado e a morte serão erradicados, onde o próprio Deus enxugará dos olhos de seus filhos toda dor. E assim, como encerra o livro de Apocalipse, a última voz que ressoa na Escritura é um convite e uma certeza. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa The Unexplored. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Lições bíblicas. A supremacia das escrituras. Douglas Baptista, editora CPAD. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.